Olá, a literatura e a língua portuguesa são os dois principais destaques do programa neste fim de semana. Nós vamos mostrar uma das obras mais vendidas na Feira do Livro de Santa Maria e que teve a participação de duas integrantes do curso de jornalismo aqui da Universidade Franciscana. O Universo Acadêmico também vai falar de Prado Vepo, do concurso promovido pela UFN que leva o nome do escritor, da língua portuguesa falada e escrita e ainda da atividade do curso de odontologia da Universidade Franciscana, que virou tradição em forma de solidariedade e que sempre ocorre em uma instituição de Santa Maria. Uma das obras mais vendidas na Feira do Livro de Santa Maria deste ano é a primeira atração do Universo Acadêmico, Cronicaria, obra assinada pela acadêmica do curso de jornalismo aqui da UFN, Manuela Fantinel, e também pelo jornalista Marcelo Canelas, e que foi organizada pela professora do curso de jornalismo da UFN, Nelly Mombelli, sugere ao leitor momentos de reflexão, lirismo, além de estimular a imaginação sobre situações do cotidiano por meio de narrativas. E a gente está recebendo aqui no estúdio da UFN TV, do Universo Acadêmico, a Manuela Fantinel, né? E também a professora Nelly Mombelli. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vou pedir licença para vocês, vou sentar um pouquinho aqui para a gente bater um papo exatamente sobre o livro, né? Cronicaria. Primeiro eu começo perguntando para vocês, como é que se deu essa ideia? Foi uma provocação, professora, feita à aluna em sala de aula? Foi um projeto via internet? Como é que isso ocorreu, hein, professora? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença. Então, o Cronicaria, ele surge, é um projeto coletivo. A gente começou com uma provocação com o Marcelo, na época que ele estava aqui na Feira do Livro de Santa Maria, que ele foi patrono e passou cerca de 2 semanas aqui. E aí ele topou e aí a gente começou a pensar como é que a gente poderia viabilizar a publicação de crônicas dele em alguma plataforma. A princípio a gente tinha pensado no site da TV UFO na época, né, porque eu também integro a TV UFO. Correto. E aí, então, que a gente evoluiu para uma proposta de financiamento coletivo e chamamos a Manu, né? Eu conheço ela aqui da UFN, minha aluna, e também porque eu acompanho muitas publicações dela. Ela sempre tinha muitos textos publicados no Facebook, né? Que era o que eu mais acompanhava, e eu sei da boa escrita dela, do cuidado que ela tem de reflexão com as questões cotidianas e com as questões do mundo. Então, foi a partir dessa provocação com o Marcelo, e a gente convidou a Manu para participar, então, também para que a gente tivesse um olhar jovem, porque Santa Maria também tem essa característica da juventude. Essa juventude, né, que estuda, enfim, que trabalha, que movimenta a cidade. Agora, Manuela, cronicaria, né? Cronicaria, eu acho que o próprio nome já diz, é um compêndio aí de crônicas, é isso? Como é que vocês agruparam tudo isso? Como é que foi esse trabalho? O Cronicaria a gente começou, primeiro obrigada pelo convite. Nós também. É que agradecemos a presença. O Cronicaria a gente começou a escrever na segunda metade do ano passado, né? A gente escrevia semanalmente, eu todas as quartas-feiras e o Marcelo todos os sábados. E aí o livro é a reunião dessas crônicas da plataforma online que surgiu a partir de um financiamento coletivo, né? Onde muitas pessoas doaram e a gente conseguiu colocar essa plataforma no ar para escrever semanalmente. E aí depois que terminou o projeto online, e aí surgiu a ideia de reunir essas crônicas no livro. Então algumas são temáticas mais específicas de acontecimentos do ano passado, que dá para ver ali que aconteceram no ano passado, e outras que são atemporais, enfim. E o nome foi de cronicar mesmo. Sim, enfim, conjugar um verbo a partir de crônicas. Bom, aí vocês resolveram fazer o lançamento desse livro na Feira do Livro de Santa Maria deste ano. E aí a aceitação do público foi tão boa que ele foi o 5º livro mais vendido, né, da Feira do Livro, é isso? Ele esteve entre os 5. Eles colocam em ordem alfabética, né? Então a gente não tem Mas chegamos mais ou menos em torno de 200 exemplares. 200 exemplares. O que para a Feira do Livro de Santa Maria é uma quantidade muito boa, né? E eu acho que um dos únicos locais também, de escritores locais, né? Como o da Daniela. Teve do Daniela Arbex, teve também do patrono da feira, que também estava entre os mais vendidos, entre os 10 mais vendidos. Daí. Perfeito. Bom, o Cronicaria, ele é um livro para se pensar muito de forma literária, assim, sobre o mundo, sobre a vida, né? Se a gente fosse pegar, assim, exemplos de crônicas que tem aí, o que elas falam exatamente, assim, essa questão humanística, situações do cotidiano, por exemplo, até mesmo dando uma entrevista aqui no estúdio da UFN TV, isso pode virar uma crônica, é isso? Pode, só que assim, eu acho que eu e Marcelo temos
diferentes modos de escrever e de ver o mundo, obviamente. Sim. Quando eu recebi o convite foi um desafio, então eu deixei bem claro para mim que eu não poderia me comparar com o Marcelo, né? Claro que tem uma carreira longa que eu admiro muito. Então eu ia escrever do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei, sobre assuntos que me afetam, que eu acho que são importantes de serem falados. Quais são esses assuntos, Manuela? Muitos assuntos, assim, acho que relacionados a direitos humanos, ao feminismo, que acho que tem uma veia em todas as crônicas, e algumas coisas mais pessoais também, assim, eu ainda estou aprendendo a escrever sobre mim, né? Então, Sim. eu escrevi mais sobre nessa oportunidade de primeiro contato com as pessoas, assim, eu resolvi escrever mais sobre temas que eu considero muito importantes. Mas o Canelas tem essa coisa do cotidiano, assim, bem específica, de pegar situações e refletir em cima delas, porque crônica é isso, né? Pode ser um grande acontecimento que tu pensa sobre ele, ou pequenos acontecimentos, depende de como aquilo te afeta, né? Pro bem ou pro mal. Agora, Nelly, como é que um professor universitário, e especificamente até do curso de jornalismo, né, pode atuar, pode ajudar num compêndio assim e também, de certa forma, para orientar uma acadêmica como a Manuela na hora de escrever crônicas, na hora de falar do cotidiano, falar dos assuntos que ela mais gosta? Como que seria a atuação do professor universitário? Eu sou muito mais da área do audiovisual, então o que às vezes eu acabo provocando nos alunos é pensar crônicas audiovisuais, porque eu acho que o audiovisual, para além da parte escrita, tu trabalha o texto, mas tu também potencializa toda a narrativa que tu quer, toda a história que tu queres contar com a imagem. E eu acho que essa questão, respondendo a tua pergunta de como provocar o aluno, é um pouco do que a Manuela respondeu, assim, talvez de questões que estão aí no teu interior, mas que às vezes elas não são somente tuas, elas são universais, né? Porque a gente tem, eu acho que a crônica ela funciona muito na questão do pertencimento, do se reconhecer, de ver que talvez o que a Manu está sentindo nessa fase da vida, um jovem da idade dela, de uma idade próxima, também está passando por aquilo. Então é uma forma de se reconhecer, ou como talvez um pouco mais presente nas crônicas do Marcelo, essas provocações em relação a questões, por exemplo, como essa relação com o patrimônio da cidade. Perfeito. Ou a relação com a tragédia da Kiss, que ele também aborda, né, que são questões importantes de interesse coletivo para a cidade. Então, claro. E claro que o fato de você auxiliar ela também tem uma relação porque você é orientadora do trabalho de conclusão de curso da Manuela. Isso também, de certa forma, ajuda, aproxima mais, né? Claro, mas a Manu, eu não auxiliei ela nas crônicas. Ela nem olhava o que publicava lá. Sim. Mas eu acho que o papel do professor, ou talvez mais especificamente da Nelly, que falou que é do audiovisual e tal, é o exercício de olhar para o outro, entende? Não é, a pessoa não vai te ensinar como escrever uma crônica. Acho que isso na faculdade não acontece. Correto. Mas na faculdade de jornalismo a gente é incentivado a olhar para o outro com mais sensibilidade, com empatia, em se deixar afetar pelas coisas do mundo, pensar que talvez um problema que não é teu, tu deveria pegar para ti, Sim. porque essa luta também deveria ser tua e tal. Então o papel da Nelly assim foi desde o início, como minha amiga e professora, também por ela ter essa sensibilidade. Eu também fiz parte da TV houve um tempo e me sinto parte da TV houve. Vou continuar me sentindo parte. Que bacana. Eu queria saber de vocês assim também o que mais surpreendeu vocês duas logo após a publicação do livro, logo após toda essa repercussão que deu, né? Porque o livro daí ele vai para a Feira do Livro de Santa Maria e tem uma aceitação muito grande por parte do público, como a gente já comentou aqui. Isso foi uma surpresa para vocês? Ou o que de fato mais surpreendeu? Teve um momento mais difícil? Teve um momento mais fácil? Teve um momento conflitante? Ou teve um momento onde todo mundo, de certa forma, caminhou em busca de um mesmo caminho, em busca de um mesmo objetivo, assim? Eu vou falar um pouco mais da questão da organização, porque além da organização do livro, eu também coordenei as publicações na plataforma e fui responsável pela coordenação do financiamento coletivo. Correto. Quando a gente começou com a proposta, eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Porque a nossa meta era R$12.000 para a gente publicar de agosto a dezembro. E nós não conseguimos, a gente conseguiu chegar a R$8.000 e pouco, assim, então o que nos deu 3 meses de publicações, né? A gente fez ali proporcionalmente os valores. E eu achei que isso seria mais fácil, né? Tanto que a ideia era que o Cronicaria continuasse. E aí hoje a gente não sabe muito bem se a gente segue ou não com a ideia. Sim. E aí, com o lançamento do livro,
apareceu um monte de gente querendo colaborar com o livro, porque as pessoas não ficaram sabendo da proposta online, mas a partir do momento que surgiu a publicação impressa, elas passaram a conhecer o projeto e queriam colaborar com ele. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Porque hoje, às vezes, a gente vive, principalmente talvez na nossa idade, pensando que o online, né, todo mundo tem acesso e todo mundo fica sabendo, e não necessariamente. Sim, não necessariamente todo mundo gosta, inclusive, de uma plataforma assim, né? Tem gente que prefere o livro como palpável, propriamente, né? Exato, propriamente como a gente vê. E para você, Manuela, qual foi o momento mais surpreendente, assim, nisso tudo? Surpreendente, eu não foi ver sei. o livro pronto ali, eu acho prontinho? que, porque assim, quando a gente escreveu no ano passado, eu não escrevi pensando que viraria um livro, né? Então, quem sabe fazemos um livro. Sim. Meu Deus, sim, que legal, mas olha que foi uma surpresa surpresa, grande aí já, né? Porque realmente é outra coisa, né? A gente está tão acostumado com a internet e tal. Sim. Um livro hoje em dia, mas essa relação, eu acho, de ter a plataforma online foi legal também por pensar essa cultura de financiar projetos online, sabe? Que daí quando a gente teve o feedback do livro, as pessoas que leram o livro, que vão ter o livro, elas vão ver que tudo isso só existe porque pessoas financiaram esse projeto online. Então, sim. Precisa criar o costume, né? Sim, o Cronicaria, então, além do trabalho da Manuela Fantinel, do Marcelo Canelas e da professora Neni Mombelli, tem também fotocrônicas do Renan Matos e também sensíveis ilustrações do Elias Ramires Monteiro. O que o pessoal faz para comprar o livro? Tem que ser só online? Pode ir em livrarias aqui em Santa Maria? Como é que é isso? Eles estão disponíveis nas livrarias da SESMA e da Atena. E no site online da TV Ovo, que é tvovo.org/loja. Vamos repetir de novo, então, bem devagar. tvovo.org/loja. O pessoal também pode acessar essa plataforma online para adquirir o livro. Isso. Vou chamar vocês de meninas, são meninas, claro. Olha só, muito obrigado, né? Manuela, professora Nelly também, aqui presente no estúdio da UFN, participando do Universo Acadêmico para falar do Cronicaria. Sucesso para vocês e muito obrigado pela participação hoje aqui, viu? Obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Nós é que agradecemos. A seguir, as informações do concurso Prado Vepo, o Universo Acadêmico também destaca quem foi ele e como a língua portuguesa está na escrita e na fala dos brasileiros na atualidade. Nós já voltamos. Olá, meu nome é Ricardo Frolik, eu estou na coordenação do curso de Jogos Digitais, também dou aula no curso de Jogos Digitais. No curso, nós desde o primeiro dia de aula, pensamos sempre em como podemos contribuir para a vida acadêmica e profissional do aluno, pensando em que desafios propor a eles, o que é importante eles saberem para desenvolver jogos de qualidade, de entretenimento, jogos sérios. O nosso curso de Jogos Digitais oferece uma formação multidisciplinar, voltada principalmente aos nossos 3 grandes eixos do curso. O de Game Design, que é onde o aluno aprende a conceber e criar novos jogos. O tecnológico é onde ele cria esses jogos. E o eixo tecnológico, que é o eixo responsável pelo desenvolvimento de jogos digitais, utilizando ferramentas mais modernas existentes no mercado. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da primeira turma de Tecnologia em Jogos Digitais. A minha experiência aqui no curso até agora tem sido simplesmente fenomenal, porque eu consigo me prender a alguma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que eu sempre via como um hobby, mas aqui nesse curso eu estou tendo a experiência de aprender a lidar nisso como uma profissão, como uma coisa séria. Ao mesmo tempo que isso é um negócio sério, eu vejo também como uma brincadeira para mim, porque é a minha diversão de criança, é o meu hobby, é o meu prazer. E agora esse meu prazer de jogar, de ser um gamer, está se tornando em ser um desenvolvedor, em ser um criador de jogos. Eu estou fazendo coisas para pessoas como eu, que gostam de fazer o que eu gosto. Eu recomendo a todo mundo que goste de conhecer jogos, de estudar jogos, de não levar isso só como uma brincadeira, a conhecer esse curso, a se interessar por esse curso. Porque todo mundo pensa, nós estamos fazendo joguinhos. Não, isso é uma profissão muito séria, isso é uma profissão que tem o seu valor, que tem o seu mercado de trabalho e, no fim, é muito divertido.
O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Letras da Universidade Franciscana promove este ano o 7º concurso literário Prado Vepo. Os participantes podem concorrer em 2 categorias, nós vamos dar uma olhadinha nelas agora, ó. Poema e conto. O envio dos trabalhos pode ocorrer até o dia 30 de julho deste ano. A divulgação dos vencedores vai ocorrer no dia 12 de setembro. Para participar do concurso, os participantes então precisam enviar os trabalhos, entregar os trabalhos na Rua dos Andradas, número 1614, no prédio 2, no 2º andar, sala 221. Você está vendo também na tela o CEP 97010032 para quem enviar pelo correio. As inscrições são gratuitas e quem quiser acompanhar o regulamento completo do concurso Prado Vepo é só acessar o endereço eletrônico labletras.ufn.wordpress.com. E para falar do Prado Vepo, para falar deste concurso, nós estamos recebendo aqui no Universo Acadêmico o professor Eric Calegaro Corrêa, que é do curso de Letras. Professor, vou pedir licença para o senhor, vou me sentar mais uma vez aqui, né? E eu começo perguntando para o senhor, são 7 anos de concurso Prado Vepo já, né? Um concurso bem tradicional. O que dá para falar sobre essa tradição de realizar esse concurso Prado Vepo, da quantidade de participantes e principalmente da aceitação desses participantes que sempre fazem inscrições e que disputam, seja no gênero poesia, seja enfim, nos mais variados gêneros aí que o concurso sempre coloca à disposição? Primeiramente, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. A tradição do concurso Prado Vepo é porque o nosso curso também aborda questões literárias, português, inglês e respectivas literaturas também. E desde sempre a gente queria uma premiação que ocorresse no Brasil inteiro, em que as pessoas pudessem mandar ou um poema ou um conto, ou também concorrer em ambas as categorias, né? E até pelo nome dele, o Prado Vepo, que foi um poeta santamariense, quer dizer, nasceu em Porto Alegre, mas recebeu o título de cidadão santamariense, por ele ter essa obra lírica e amorosa, mais ou menos 7 livros de poemas também. Então, a gente recebe prêmio de todo o Brasil, Inscrições de todo o Brasil? A gente recebe contos e poemas de todo o Brasil. A última vez que nós fizemos, 2 anos atrás, eu acho que veio mais de 100 trabalhos para nós. Então nós temos das mais variadas regiões do Brasil. E das mais variadas regiões do Brasil. E nós temos professores de literatura que vão julgar os poemas e também artistas locais e artistas da Academia Santamariense de Letras que também vão julgar esse trabalho. Que legal, que bacana. O concurso chega então em 2018 à 7ª edição, como a gente já falava no início dessa nossa conversa. O professor já antecipou um pouquinho, né? Uhum. Quem é que foi o Luiz Guilherme do Prado Vepo, né? Ele trabalhou na Brigada Militar, fazendo uma pesquisa rápida, né, sobre a vida dele, foi jornalista também e foi membro da Academia Santamariense de Letras, é isso? Foi membro da Academia. Ele, como eu disse antes, ele nasceu em Porto Alegre, ele tentou faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porém ficou em suplente. E tentou aqui, mas na época estava ainda implementando o curso de Medicina e ele conseguiu então se formar na primeira turma de Medicina aqui de Santa Maria. Sim. Dessas indas e vindas, ele voltou a Santa Maria e desde cedo ele já começou essa produção literária. Desde 62 até 98, ele tem essa vasta publicação de poesias, né? Além das poesias, ele também foi compositor de música nativista. Ele compôs a música O Bugio, junto com Borges. E ele também fez parte, aliás, um dos últimos livros dele também, que é o amor que ele tem à medicina e à poesia, Os Cavaleiros da Vida e da Morte, ele traz o próprio também, citações do próprio Mariano da Rocha. Então, é uma poesia que pega muitas temáticas, né? Contextos da cidade de Santa Maria, então é bem interessante, vale a pena ler. Bem interessante mesmo. E aí, por esse motivo, por toda essa representatividade que ele tem, por esse gosto da literatura que ele tem, a UFN resolveu realizar o concurso e homenageá-lo, colocando o nome de Prado Vepo, né? Agora, professor, é bem interessante, né? Porque além de, no caso de escritor, ele ter sido jornalista, ter trabalhado na Brigada Militar e tudo mais, é um nome que fica para a comunidade, né? Um nome que marca, assim, tem uma identidade muito grande. E ele fala essencialmente em que, assim, naquilo que ele escreve? O senhor já antecipou alguma coisinha aí, mas se a gente fosse aprofundar um pouco mais, o que ele versou, a obra dele no todo, além de ser um compositor nativista e tudo mais, o que mais que ele oferece, assim, em termos de literatura? Normalmente ele escrevia, ele era bem tradicional, por exemplo, assim, em relação à estrutura dos poemas dele. E as temáticas são variadas, normalmente era o gênero lírico, poesia, mas também ele falava muito de amor, ele falava muito do papel
que a literatura tinha na vida dele e o papel que a medicina também tinha na vida dele, né? Sim. Então ele percorre por diversas temáticas. Para quem gosta, né, é uma excelente, inclusive é uma excelente sugestão. Agora, eu quero aproveitar a presença do professor Eric aqui no estúdio, né, para a gente falar também sobre o Dia da Língua Portuguesa, professor. E ela ocorre agora no próximo domingo, dia 10 de junho, né? É celebrado aqui no Brasil o Dia da Língua Portuguesa. E aí eu já começo com a primeira pergunta mesmo para o senhor sobre esse assunto, assim. Se nós analisarmos, assim, o atual momento, pegamos um pouquinho algumas décadas anteriores e tudo mais, como é que está a língua portuguesa hoje, naquela língua falada, aquela língua escrita? A gente até conversava nos bastidores aqui da entrevista. Não tem língua correta, a língua portuguesa correta a ser escrita? Existe aquela questão da língua pura, né? Todo o rebusque, né, da escrita. Mas como é que está hoje a língua portuguesa escrita e falada pelo povo brasileiro? Isso, então, como tu já falaste, nós comemoramos agora no dia 10 de junho o Dia da Língua Portuguesa e essa data é mais comemorada no continente europeu, principalmente, né, em Portugal, a origem da língua portuguesa, Sim. Porque é a morte de Camões, dia 10 de junho de 1580. Aqui no Brasil nós temos dia 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa, que foi realizado por um decreto, 5 de novembro, porque é o nascimento do Rui Barbosa, que foi um político, jornalista e tudo mais. Quanto à tua pergunta em relação a como está a língua portuguesa hoje, então, para começar, eu diria que não há apenas uma língua portuguesa, pelo menos no nosso país. Como ele é um país de extensão continental, nós temos diversas formas. Nós temos uma variação da língua portuguesa muito grande. Sim. Certo? Então, por exemplo, nós temos diferenças de sotaque, nós temos diferenças de vocabulário, nós temos diferenças até mesmo das escolhas gramaticais que as pessoas fazem, certo? Então, e tu também me perguntaste sobre a questão da linguagem falada e da linguagem escrita. Exato. E se é o correto ou não. O que eu posso dizer é que tudo depende do contexto. Hoje em dia, por exemplo, nos cursos de licenciatura, nós, claro, tanto licenciatura quanto outros cursos também, nós tentamos desenvolver a prática de escrita dos nossos estudantes, Sim. Ou seja, aquela habilidade de redação acadêmica, mas também nos cursos de licenciatura, principalmente nós, português e língua inglesa, ensinamos aos nossos alunos que não existe um português correto. Claro, dependendo do contexto, quando você escreve um artigo, a gente tenta sempre deixar ele higienizado, puro. Porém, quando nós vamos fazer a análise, tudo depende do contexto. Por exemplo, eu não preciso usar o português padrão culto quando eu estou numa conversa de bar, por exemplo. Ou quando, por exemplo, eu tenho alunos de primeiro semestre, eu preciso, digamos, falar um pouco mais a língua deles, né? Então, por isso que eu te digo que não é esse português correto. Sim. Tudo depende do registro linguístico nos contextos. Dependendo do contexto. Vamos dar uma olhadinha, professor, no vídeo que a gente tem aqui sobre quantas pessoas falam português, quais países e tudo mais, e quantas pessoas, uma projeção, inclusive, quantas pessoas vão falar a língua portuguesa até o ano de 2050. Olha só. 236 milhões de pessoas no mundo falam português. Angola, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe são países e ilhas que falam a língua portuguesa. 75% das pessoas que falam português são do Brasil. 335 milhões de pessoas vão saber falar português. Até 2050, hein, professor? Até 2050 esse registro. Agora, o senhor falava também dessa questão do sotaque e tudo mais. A gente tem um vídeo para mostrar exatamente isso, para quem nos acompanha hoje no canal 15 da NET Santa Maria, o Universo Acadêmico. Essa questão do sotaque. E a gente vai observar traços marcantes, assim, acredito que muito locais, né, da cultura e do método de falar português. É um outro vídeo que a gente tem. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis. Dom Sebastião era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis. Dom Sebastião I era o 16º rei de Portugal e 7º da dinastia de Avis.
Olha só, fica bem evidente, né? O português falado no Brasil, o português falado em Portugal e falado inclusive em países africanos, né, professor? Fica muito evidente isso. Fica. Até porque a história da língua portuguesa também é complexa. Toda vez, por exemplo, claro, nós temos a origem em Portugal, depois, na época mais ou menos de 1500, começou a colonização aqui do território brasileiro. Mas não somente de portugueses, mas de outros povos também. Então, no momento que eles começaram a encontrar esse território novo e outra junção de povos, então foi nascendo essas diferentes variações, de diferentes sotaques e diferentes vocabulários. Sim. Quais os erros mais comuns, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, os erros mais comuns na escrita e também na fala da língua portuguesa? Não gosto de usar a palavra erros nem nada, né? Tudo depende do contexto. Por exemplo, nós temos duas perspectivas maiores hoje em dia. Sim. Gramática normativa, que ensina as normas, e gramática descritiva, que apenas vai descrever a linguagem. Então, dependendo, se eu, por exemplo, produzir um equívoco na minha linguagem, por exemplo, numa mesa de bar, eu não vou me corrigir. Não é um erro. Aquele contexto não pede que eu fale o português quase do dicionário, digamos assim, seguir uma gramática. Não, tudo depende do contexto. E é mais interessante a gente analisar por que as pessoas escolhem falar daquelas maneiras. Ou aqui dentro da academia, ou numa mesa de bar, ou numa palestra, do que a gente está ditando regras, sendo que a língua está sempre em movimento. Sempre. Mesmo que a gente vá para caminhos que a gente não queira, por exemplo, mas ela está sempre se desenvolvendo. Perfeito. Professor Eric Calegaro Corrêa, do curso de Letras aqui da UFN, muito obrigado pela participação aqui no Universo Acadêmico, professor. Um grande abraço. O Universo Acadêmico mostra agora algumas dicas sobre como melhorar o aprendizado. Elas são muito úteis para quem busca uma rotina de estudos ou para quem enfrenta as provas finais de semestre. Se eu dissesse a você que o segredo do sucesso pode estar nessas canetinhas e nessas folhas coloridas, você concordaria comigo? A Gabriela sim, porque são esses artifícios aí que ajudam a estudante do 5º semestre de odontologia a guardar o conteúdo e a se dar bem nas provas. É que todo dia depois que chega da aula e descansa um pouco, a Gabriela faz resumos bem coloridos da matéria. Que uma vez eu estava na prova, assim, e isso me ajudou muito, porque eu lembrava das cores e isso me fazia lembrar do conteúdo. Porque no que eu fico lendo e vou absorvendo as cores também. Então eu fui percebendo que eu tenho a memória fotográfica. Já o João descobriu uma outra técnica para facilitar a concentração. Ele estuda ouvindo música. Não, foi sozinho testando mesmo. É que eu sempre gostei muito de escutar música fora do período de estudo, então, e aí eu comecei desde pequeno a escutar música enquanto estudava. Foi bem bom pra mim. Em geral, eu escuto música só instrumental, sem letra. Aí acabo prestando atenção só no estudo mesmo. Daí tu não ouve os sons de fora. Isso. Para esta psicopedagoga, não dá para estudar sem técnica e organização. Pois é, se a gente tem essa organização, porque o cérebro, ele se condiciona às coisas, como sentir fome, como está na hora de eu dormir, então tem a possibilidade de estar na hora de eu estudar. Se eu tenho essa organização, bom, chegou a hora de estudar. Então, realmente, eu preciso sentar e estudar. Tá? E os horários fixos para isso. Se eu tenho um horário fixo para me levantar, para deitar, para almoçar, lanchar, café da manhã, eu posso e devo ter um horário fixo. Então, isso acaba nos condicionando, né? E ajudando, então, a que esses outros pensamentos, essas nossas outras questões de mexer. Claro que as redes, elas são importantes, mas às vezes elas nos atropelam. E aí fica aquilo, né, que a gente ouve muito, assim, de todo e qualquer estudante, em qualquer nível, né, de escolaridade. Ah, mas não deu tempo. Então, a gente acaba brigando com o tempo, mas por quê? Por falta de organização. A grande maioria das questões que a gente observa, inclusive em consultório, é falta de priorização e de organização. Algumas regras básicas são uma boa noite de sono, alimentação saudável e atividades físicas frequentes. Depois vem as técnicas específicas de estudo. Então, esse local, ele tem que estar ventilado,
a iluminação, uma cadeira confortável, evitar a questão de estudar na cama, uma mesa. Nessa mesa termos todos os materiais de estudo, sem outros atrativos, né, como celulares e a não ser, claro, a gente precisa para a gente pesquisar, por exemplo, né. A emoção, ela impulsiona uma aprendizagem significativa, me envolver emocionalmente com o conteúdo. Então, ter foco, uma respiração, um relaxamento. Então, isso volta, né? Como se a gente conseguisse voltar para aquele momento. Porque, claro, os pensamentos, né, eles vão vindo. As nossas questões sociais, as nossas preocupações. Às vezes a gente está morando sozinho, né, na nossa cidade, tem que dar conta das questões outras, né, domésticas e tal. Mas esse tipo de técnica ajuda, assim, né, da respiração, do relaxamento. E a gente também percebe que se evita de estudar aquilo que eu tenho dificuldade. E a gente deveria começar pelas disciplinas que eu tenho mais fragilidade. Nesse sentido, a gente, assim, grupos de estudo é importante. Lembrar que o ensino universitário ele nos oportuniza não só ensino, a pesquisa, a extensão, aproveitar esses momentos de estudo de grupo, ensinar ao outro. Então, ficar só lendo, só sublinhando, só resumindo, os esquemas mentais são importantes. Então, esse seria um plus, assim, né, que ajudaria nesse sentido do foco, da concentração, de uma atenção concentrada, né, seria muito por aí, assim. Para que não se caia no ócio nem na sobrecarga, a psicopedagoga indica fixarmos 6 atividades por dia, como estudar e fazer academia. É importante registrar tudo numa agenda e, se alguma não for cumprida, torná-la prioridade no dia seguinte. Fundamental também é que o estudante se conheça para saber qual é a técnica mais indicada para ele. Isso me deixa mais relaxada, me deixa mais calma para as provas, assim, porque aí eu sei que eu fiz o resumo, que eu estudei, então eu sei que eu tenho que sair bem, porque, né, eu obtive minhas, né. Sim, e a segurança também te deixa mais tranquila. Super, super, eu fico super segura. A seguir no universo acadêmico. Quer fazer um carinho? Nossa, mãozinha, de amor, né, vó? Isso, faz um carinho na Cacá. Viu? O Universo Acadêmico exibe essa atividade promovida pelo curso de Odontologia da UFN, que promove a solidariedade em uma instituição de Santa Maria. Olá, eu sou a professora Carla Tati, professora no curso de Matemática. O curso lhe oferece uma excelente infraestrutura, com profissionais muito bem preparados. No curso de Matemática, você tem a oportunidade de conhecer diversas áreas de conhecimento específico, mas também do conhecimento pedagógico. Aqui, você pode trabalhar com pesquisa, com extensão e com ensino, que é o nosso principal enfoque. Na instituição, além do curso de matemática, você tem a oportunidade de cursar um mestrado. Nós temos o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Também temos aqui o doutorado em ensino de matemática. Ou seja, em nossa instituição você cursa matemática e pode ir até o doutorado em nível de pós-graduação. É uma excelente oportunidade. Com a formação em matemática, você tem diversos campos de atuação. Você pode fazer concursos públicos, você pode atuar em empresas, você pode trabalhar em locais que precisam de pessoas com conhecimentos em probabilidade estatística e você pode atuar como professor, nosso principal enfoque. Como professor tanto na área pública quanto na área privada, na educação básica ou no ensino superior. Meu nome é Marcelo Rossato, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática aqui da instituição. E eu escolhi fazer matemática porque eu sempre gostei muito de números, gostei de contas, gostei de desafios. E eu estou muito feliz aqui no curso
porque eu acredito que está sendo muito interessante ter a oportunidade de ir para a sala de aula, de ver os alunos, de poder contribuir para o ensino e aprendizagem desses alunos. E eu gosto bastante de matemática porque ela faz parte de tudo que a gente vive. A gente todo dia conta aniversários, a gente vai no mercado, tudo que a gente faz envolve matemática de alguma forma. Então, matemática para mim é um curso que eu acredito muito interessante. E aqui na instituição eu tive a oportunidade de aprimorar isso, de desenvolver ainda mais esse gosto, esse prazer pela matemática e pude escrever vários artigos, participar de congressos, de eventos, com bastante auxílio aqui da instituição. Acadêmicos e professores do curso de odontologia da UFN estiveram mais uma vez no Lar das Vovozinhas para um encontro especial. Quem esteve por lá acompanhando eles foi o Rogério Kerber e também o cinegrafista Manuel Vicente. O Rogério Kerber está conosco aqui no Universo Acadêmico. Tudo bom, Kerber? Tudo bem, Jareta? Prazer inteiro aqui no estúdio, dividindo a apresentação do Universo Acadêmico. Como é que foi essa experiência de vocês lá, acompanhando mais uma vez essa edição de uma atividade do curso de odontologia que vai se transformando cada vez mais em algo tradicional no Lar das Vovozinhas? Exatamente, Jareta. Essa foi a segunda edição do projeto, que se chama Terapia Assistida com Animais. As professoras vão lá, fazem uma visita para as vovós, levam os acadêmicos que já atuam em alguns projetos do curso dentro do Lar das Vovozinhas, e aí elas têm a companhia de animais. Nessa edição foram 7 cães e também 2 tartarugas, um negócio bem inusitado, parece diferente. As pessoas já vão acompanhar nas imagens, a gente tem esse registro de lá hoje, mas com um objetivo bem específico, que é promover assim, uma aproximação entre os acadêmicos e também as vovós que estão lá no lar. E a gente conversou até com a professora para que ela explicasse mais para a gente quais são os objetivos dessa ação. A professora Patrícia Dotto, que também é coordenadora do curso. Vamos acompanhar o que ela nos disse? Vamos lá, vamos lá. Nós temos uma disciplina no curso de odontologia que é a atenção integral à saúde do idoso. Nós fizemos uma atividade prática aqui, a gente faz orientação, prevenção de higiene bucal, mas também a gente trabalha o lado humano, o lado de proporcionar às vovós vivências que despertam nelas lembranças, que despertam nelas emoções, né? E isso faz com que a gente percebe que, além de cuidar dos dentes, nós temos que cuidar do ser humano como um todo. E isso o curso de odontologia tem feito com bastante frequência aqui no Lar das Vovozinhas. Essa terapia assistida, ela provoca, ela libera hormônios, ela provoca a liberação de hormônios que acabam desenvolvendo e provocando um bem-estar físico e emocional, né? A gente pode perceber nas reações que as vovós têm. Elas acabam pegando o bichinho, elas têm lembranças, né? Elas começam a lembrar dos bichinhos que elas tinham em casa, elas muitas vezes se emocionam, elas querem ficar com eles. Então, eu acho que isso acaba mostrando o que a terapia propõe na prática, né? E é o que a gente tem feito aqui bastante no lar. Como que vocês avaliam já na segunda edição o projeto? Essa segunda edição, ela está sendo, acho que, mais impactante e emocionante, porque a gente consegue perceber que ficou na memória o contato do ano passado e quando elas veem os animaizinhos, elas já conseguem interagir melhor, né? A primeira vez que a gente veio, por não ter essa frequência de vinda de animais aqui, elas ficaram um pouco assustadas e aí começava a se envolver. Agora não, a gente percebeu que a reação foi maior, elas já querem pegar, elas já querem tocar. Então, acho que cada vez mais isso vai melhorar e vai fazer um bem para elas. É muito legal poder ver esse contato, né, das vovozinhas lá com os cães, né, inclusive até com 2 tartarugas, como você colocou dessa vez. E ele é bem espontâneo, Jareta, porque as acadêmicas vão entrando nos quartos, nas dependências onde estão as vovós, chegam, aproximam os cães e aquele contato já acontece assim naturalmente. Você viu ali até na última imagem ali a vovó passando a mão no cachorro, conversando com as acadêmicas. Então é muito rica essa troca de experiência. A gente está vendo imagens de novo aí, ó. Sim.
às vezes até só pelo olhar, a gente já percebe algo diferente. Essa aproximação acontece. E eu fico imaginando também, Rogério Kerber, e quem está nos acompanhando também pelo canal 15 da NET, olha só, muitos desses alunos aí foram aprovados no vestibular para odontologia, né? Eu acho que jamais passou pela cabeça deles poder fazer uma visita assim, levar um carinho, levar um afeto para quem muitas vezes precisa de um carinho, precisa de um afeto num lar de idosos, né? Esse é um dos objetivos, fazer esse contato, fazer essa aproximação. Mas, durante a ação, as acadêmicas também aproveitam este momento para já fazer uma avaliação, verificar como que está a condição da saúde bucal de cada uma dessas vovós. Perfeito. Essa ação nessa segunda edição, ela foi realizada em 2 alas lá do Lar das Vovozinhas. A ala das acamadas, que como o nome já diz, é onde tem as vovós que não podem sair da cama, não tem locomoção nenhuma, e também na ala 4, que é onde tem as vovós que já têm uma maior mobilidade, interagem mais com o visitante. E a gente também conversou, agora a gente vai chamar na sequência aqui o depoimento de uma outra professora do curso de odontologia, a professora Letícia Machado, que ela também fala um pouquinho da proposta dessa terapia com animais lá no Lar das Vovozinhas. Vamos acompanhar o que ela diz? Vamos lá. Melhorar o contato dos alunos com essa vivência, com esse contato com as vovós. Eu acho que é uma atividade que traz bastante benefícios tanto para elas quanto para os alunos. E é uma atividade diferente do que a maioria das visitas que ocorrem aqui. É uma ideia nova, desde o último semestre a gente está fazendo essa atividade e a gente percebe que elas ficam bastante felizes, elas têm um carinho especial com os animais e que é um contato não muito frequente. Então, eu acho que é muito válido para todos nós, inclusive para os professores, é uma vivência que traz uma realidade um pouco diferente do nosso dia a dia e que a gente sempre sai com uma nova visão da vida, dos valores, e eu acho que é sempre importante isso. Então, num primeiro momento, os alunos têm uma atividade em sala de aula, num segundo momento, eles fazem uma orientação da higiene bucal aqui, e essa atividade é uma atividade de encerramento do semestre. Então, nesse momento, não tem um contato odontológico, mas mesmo assim, eu acho que para a vivência dos alunos é bastante importante. Ah, muito bacana. Agora eu quero ver a emoção um pouco dos acadêmicos também, quero ver, a gente tem aí. Exatamente. Antes da gente falar sobre a emoção dos acadêmicos, até já está rolando imagem aqui, ó, a gente está vendo a acadêmica emocionada, só queria destacar outros fatores que o projeto também proporciona, que é o desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo e também social das pacientes que estão lá, das vovozinhas que estão lá no lar. Perfeito. Agora sim, a gente está vendo aqui a emoção da acadêmica e é exatamente isso que eu fui tentar ouvir dela. Que momento é esse? O que essa ação representa? Por que despertou esse sentimento nela? Vamos acompanhar aqui na tela? É que assim, toda vez que a gente vem aqui é uma experiência muito emocionante, né? Então o carinho que os cachorros trazem para as vós é um carinho puro, é um amor puro que eles dão, da mesma maneira que elas recebem, né? E aquela avó em específico, eu me identifico com ela porque eu tenho um pai que tem o mesmo problema de saúde dela, então para mim é sempre muito emocionante, assim, poder estar um pouco perto e passar amor e carinho para ela, assim, e receber dela também, né? É um momento único. É um momento único, é transformador, assim, a gente costuma dizer que a gente tem uma vida antes de vir aqui no lar e outra depois, né? Uma experiência fora do aprendizado do curso, mas que você leva para a vida toda. Com certeza, com certeza. A gente faz ações também voltado para a odontologia aqui, mas essa troca diária, quando a gente vem aqui, é totalmente, assim, como eu vou dizer, é realmente modificador, assim, é uma experiência extra e que é bom de ter, todo mundo que pudesse vir aqui, né, é modificador mesmo na vida. Bela imagem, hein? Olha só, nessa edição participaram 12 acadêmicos do 7º e também do 8º semestre. A professora falou ali, os acadêmicos já estão quase concluindo a graduação no curso de odontologia aqui da UFN.
Daí a gente foi também, Giareta, conversar com o pessoal da administração. Mas será que é tudo isso mesmo o objetivo? Será que o objetivo inicial a que se propõe a ação? A consequência, será né? que a gente chega lá a todos esses resultados, psíquico, físico, emocional? A gente foi conversar com eles e olha só, o que nos surpreendeu é que, além de se alcançar todos esses resultados, depois que os acadêmicos saem pós-visita, eles ainda continuam digamos assim, com bons níveis de emoção e também de aproximação lá das vovozinhas. Vamos acompanhar o que o assessor de imprensa nos disse lá, Giareta. Bom, agora nessa edição, né, a gente pôde perceber que elas receberam muito mais entusiasmadas, né, porque elas já conheciam, elas já tiveram essa experiência, né, então para elas foi extremamente gratificante mesmo, por causa que foge das ações que são normalmente corriqueiras, que são mais usuais na instituição, né? Então, algo que para elas é um contato muito diferenciado, que para elas agrega bastante. Elas sempre perguntam novamente quando que irão retornar e tudo mais. E pós-visita, quando as acadêmicas saem? Bom, pós-visita é um entusiasmo total delas, né? Elas comentando com toda a equipe, com as pessoas que vêm visitar, com toda a comunidade no geral, né? Elas comentam com todo mundo, elas fazem questão de relatar como é que é essa experiência, porque realmente saem muito do cotidiano delas, então é muito bom para elas ver essa felicidade delas, né? E nós, enquanto profissionais que trabalhamos aqui, é muito bom ver o sorriso no rosto que elas ficam pós essas visitas. Agora, imagem, né? Muito legal, muito bacana. Agora, quem é que se deve à iniciativa de toda essa ação aí, Kerber? É justamente do curso. O curso, como eu já falei anteriormente, ele desenvolve algumas ações lá durante o semestre, ações de saúde bucal mesmo. E aí esse é um dos motivos pelo qual se tem essa boa avaliação do projeto, tanto por parte dos acadêmicos, como por parte da administração do lar. Exatamente por se ter essa aproximação do acadêmico com a vovozinha durante todo o semestre, através das atividades que lá são realizadas, é que se tem esse resultado positivo. Por quê? As vovozinhas estão acostumadas com a ida dos acadêmicos lá para fazer o tratamento, para fazer a intervenção clínica, digamos assim. Sim. E aí, de repente, num dia chega de novo os acadêmicos, chega os professores lá, mas acompanhados dos animais, é um momento muito mais emotivo, de descontração. Sim. Então, esse é um dos motivos apontados, tanto pela administração como pelos professores, para o sucesso do projeto, que já está na segunda edição. E eu acredito que vai bem ao encontro daquela ideia de cada vez mais humanizar o atendimento, né, do profissional de saúde com as pessoas, enfim, com os pacientes. Né? Que é um dos propósitos de todos os cursos, quando se fala da área da saúde hoje, né? Buscar essa aproximação, ter esse contato mais pessoal com o paciente, digamos assim. De forma mais carinhosa, mais tranquila, né? Exatamente. Não, legal, bacana. Quero agradecer a tua presença, a tua participação. Olha, muito bacana você poder fazer esse registro, trazer para nós aqui no Universo Acadêmico. Você e o cinegrafista Manuel Vicente estiveram por lá nesta sexta-feira de manhã. Parabéns mesmo, e agora vamos esperar pelas próximas ações agora. Com certeza, no próximo semestre eles irão realizar de novo a terceira atividade do projeto de terapia com os animais lá no Lar das Vovozinhas. Legal, bacana, Kerber. Obrigado pela participação aqui no Universo Acadêmico. São ações que vão continuar, mas o Universo Acadêmico deste fim de semana vai ficando por aqui. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira, a partir das 6 da noite, com uma edição inédita. Você pode acompanhar a programação da UFN TV também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana para todos, um grande abraço também. Tchau!